você já está com a sua Bíblia na mão, pode abrir ela aí. O livro é fácil, né, Adilson? Já sabe qual que é, né? Atos. Atos capítulo 1. A partir do versículo 3 é o que a gente vai estudar hoje. Semana passada não deu para estudar o 3, então eu emendei aí. Todos achamos? É fácil de achar Atos, né, na Bíblia. O mais difícil é achar Abacuque, Sofonias. Um dia a gente vai chegar lá. Eu queria que você olhasse um pouquinho para mim aqui e lembrasse de um filme que provavelmente você assistiu. Se não assistiu, ouviu falar. E se não ouviu falar, pelo menos viu alguma cena na televisão. Não sei se você lembra da história do filme Matrix. Aquele que o rapaz ficava quase flutuando para desviar das balas, né? Mas tem uma cena no começo do filme do Matrix que é bem interessante. O personagem principal, se eu não me engano, não lembro o nome dele, é Neo, alguma coisa assim. Ele chega diante de um homem e esse homem apresenta para ele duas pílulas. Uma pílula azul e a pílula vermelha. A pílula azul tinha o poder de fazer ele continuar vivendo na realidade de vida que ele já vivia. Então, por trás do filme tem a seguinte história. Essa realidade que vivemos, na verdade, não é a verdadeira, é uma ilusão. E se você tomar a pílula azul, você continua vivendo nesse mundo aqui, se iludindo com a mentira. Mas se você toma a pílula vermelha, você vai para o verdadeiro mundo que é por trás desse ambiente, que é um mundo cheio de máquinas, um submundo. É uma doideira o filme. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é essas duas pílulas. E dependendo da escolha dele para uma das pílulas, a vida dele ia mudar por completo. Se ele escolhe a azul, ele ia continuar tendo aquela vida comum que ele tinha. Se ele escolhe a vermelha, tudo ia mudar. E não tinha mais volta. No momento que ele tomasse aquela pílula, a vida dele ia ser transformada por completo. E é sobre isso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho aqui nessa introdução. Se você alguma vez já se deparou com uma situação como essa, não com duas pílulas, mas uma situação em que exige de você uma decisão muito importante, uma decisão que vai talvez mudar todo o curso da sua história. Se você escolher por algo, a sua vida vai mudar por completo. Talvez algo chocante que vai fazer com que sua vida nunca mais seja a mesma. Talvez você pode estar pensando agora que foi aquele momento em que você conheceu aquela pessoa especial. Talvez o momento em que você disse sim, né, lá no altar. Talvez você está pensando em ter recebido aquele presente tão especial que você tanto queria, e a partir do dia que você ganhou aquilo, nunca mais seus dias foram os mesmos. Talvez um videogame, talvez uma televisão, talvez um celular, não sei. Talvez você está pensando que aquilo que mudou sua vida por completo foi você ter aceito aquele emprego lá atrás. E a partir daquele dia tudo mudou. Talvez foi você ter passado por alguma enfermidade muito difícil, que fez você mudar os seus valores, fez você mudar seu estilo de vida. Muitas pessoas têm que mudar o estilo de vida por causa da saúde. Talvez foi você ter sofrido na sua infância os dias difíceis, enquanto pequeno, no seu lar, com os seus pais, os seus irmãos, talvez alguma dificuldade financeira, eu não sei. O fato é que você vai concordar comigo que tem situações na nossa história que mudam a nossa vida por completo. Sim ou não? E essas situações influenciam todo o restante das outras nossas decisões. E não dá para voltar atrás. A partir daquele momento tão especial, as coisas mudam. Mas tem um evento na história que quando a gente entende e sabe que ele foi verdadeiro e reconhece de fato o que aconteceu, ele transforma e muda totalmente as nossas vidas de uma vez por todas. Não tem como você estar diante desse evento, saber que ele aconteceu e ser a mesma pessoa depois disso. E todo mundo que descobre o significado desse evento é transformado. Que evento é esse? O texto de Atos 1, de 3 a 14, vai responder para a gente. Eu queria ler o texto inteiro antes da gente continuar estudando ele. Atos 1,
de 3 a 14. Diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Muito bom. A gente viu semana passada que Lucas está escrevendo o segundo livro dele para um romano de uma alta classe social chamado Teófilo. E no primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, ele falou tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E agora, nesse segundo livro, ele vai dizer tudo aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar, depois que morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Como assim? Como Jesus vai continuar fazendo uma coisa sendo que ele não está aqui? E Lucas vai deixar bem claro no livro de Atos que Jesus continua fazendo por meio da igreja. As pessoas que creem em Jesus têm ele dentro delas, habitando no coração por meio do Espírito Santo. E aí ele continua agindo no mundo. E esse texto vai nos ensinar como é que tudo isso começou, pelo menos um pedaço de como começou essa história da igreja. Tá? E o nosso texto pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte é sobre a ressurreição, é um versículo só, versículo 3. A segunda é uma comissão de Jesus, uma ordem que ele dá para os discípulos, do 4 ao 8. E depois nós temos a ascensão e o resultado, versículos 9 até 14. Eu queria que a gente lesse de novo o 3. Quem pode ler para a gente o 3? Para a gente olhar sobre a ressurreição. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, como a muitos provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando para as coisas que desejam Deus. Muito bem. Então, Lucas diz que a estes, com muitas provas, isso mesmo, que a estes também, a palavra estes aqui se refere aos apóstolos de Jesus que ele escolheu, foi isso que ele disse no versículo 2. Então Jesus se apresentou vivo, depois de ter padecido, algumas versões vão trazer depois de ter morrido, sofrido na cruz. E esse sofrimento aqui de fato é essa referência a Jesus ter morrido na cruz. Em outras palavras, o que Lucas está querendo dizer aqui é o seguinte: depois de morrer, Jesus se colocou próximo, do lado daqueles discípulos que ele tinha escolhido. E ele estava vivo ali presente com eles. E é interessante que Lucas ainda continua e diz que essa apresentação de Jesus para os discípulos foi com muitas provas incontestáveis.
Foi com muitas evidências convincentes, muitos sinais infalíveis, coisas que você não consegue dizer não, de fato era verdade. Jesus deu provas seguras de que de fato ele estava vivo. E você percebe que ele apareceu, quando você lê o Novo Testamento, para eles durante 40 dias. Lucas está dizendo isso, e falou com eles a respeito do reino de Deus. E é interessante que lá em 1 Coríntios 15, versículo 6, Paulo diz que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos depois de ter ressuscitado, além de ter aparecido para os discípulos nesse momento aqui. E as maiores provas de que de fato era ele eram as feridas que ele tinha nas mãos e aquela ferida que ele tinha aqui do lado, em que um soldado romano o furou. E eram tudo marcas da crucificação. E é interessante que foi isso que Jesus mostrou para Tomé, um dos discípulos dele. Tomé tinha dito: olha, se eu não vi os sinais dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no lado dele, lá no buraquinho da lança, eu não vou acreditar. De maneira nenhuma crerei. Ele diz isso lá em João 20, 25. E é interessante que foi isso que Jesus fez. Quando Tomé chega, Jesus vira para ele e fala: coloca o teu dedo e vê as minhas mãos. Pode encostar. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 27 vai dizer isso. E depois disso, Tomé não teve mais dúvidas de que de fato aquele que ele estava olhando era de fato Jesus, que viveu com ele 3 anos e aquele que tinha morrido numa cruz. E a mesma mensagem, a mensagem de Jesus, também provava que ele estava vivo, que era ele. É interessante aqui, porque podia ser outra pessoa que talvez viesse muito parecido com ele, tentando enganar os discípulos. Ressuscitei. Mas fingir o ensino de Jesus era impossível. Porque quando você olha para a história de Jesus, as pessoas diziam: ele ensina como quem tem autoridade. Ninguém ensina como ele. Então, as provas mais fundadas sobre a ressurreição eram as marcas dele, era ele pessoalmente, visivelmente, as pessoas encostavam nele. E é interessante que também o ensino era o mesmo. E é interessante que na época em que Lucas escreveu esse livro, tinha uma crença grega de que não existia ressurreição dos mortos. As pessoas diziam: não existe ressurreição. A vida é só esse momento aqui. Depois que morreu, acabou, seu corpo não volta. E os gregos, eles defendiam isso dizendo que o corpo era mau e que a alma era boa. Em resumo, o que acontecia? A alma sempre foi boa, é perfeita, sem pecado e sem mancha. Só que o que atrapalha a alma é o corpo. Limitado, pobre, é o corpo que se deteriora. Então as coisas ruins que a pessoa faz estão no corpo. Então os gregos acreditavam que quando a pessoa morria, só aí é que a pessoa se tornava perfeita, porque a alma ia ficar liberta do corpo. E é interessante que é muito cômodo esse ensino, porque eles diziam o seguinte: já que o corpo não serve para nada, então faz tudo o que você quiser nessa vida para satisfazer o corpo. Porque o corpo não presta para nada. E aí, na verdade, tudo isso era uma desculpa para eles viverem livremente, pecando, sem nenhuma culpa. E é interessante que era esse ensino que Paulo confrontou em 1 Coríntios 15, quando ele fala da ressurreição de Cristo. Alguns dentro da própria igreja estavam dizendo que mortos não ressuscitavam. Mas por trás dessa ideologia de que não tem ressurreição de mortos, tem essa ideia de que a motivação era a pessoa poder viver do jeito que ela quisesse, sem ter que prestar contas para ninguém. Em outras palavras, Paulo vai dizer lá no versículo 32, 1 Coríntios 15, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Façamos o que nos der na telha, porque a vida se resume só a esse tempo aqui. E vamos aproveitar do nosso corpo, porque um dia a alma vai ser livre. Em outras palavras, vamos satisfazer os nossos desejos, vamos nos afundar no pecado, a vida termina com a morte, o corpo só serve para isso. Mas Paulo vai dizer o seguinte para eles, versículo 13, lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer: se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E ele continua: e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, e ainda estamos nos nossos pecados. E ele continua: se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais infelizes, os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Nós somos miseráveis em gastar a nossa vida acreditando numa coisa que é mentira. E é interessante, porque para a fé cristã é importantíssimo você crer que Jesus ressuscitou. Porque quando você crê nisso, você crê que existe ressurreição dos mortos. E para Paulo estava muito claro essas coisas, como estava para os discípulos.
E durante toda a história da igreja, muitas pessoas tentaram provar que Jesus não ressuscitou. E é interessante que algumas teorias beiravam ridículo. Você precisa ter mais fé para acreditar na teoria do que para acreditar que Jesus ressuscitou. Por exemplo, os próprios líderes religiosos que mataram Jesus, quando os guardas chegam e falam, olha, ele sumiu, apareceu um clarão de madrugada, e a gente não sabe para onde foi o corpo dele. A pedra foi jogada, uma pedra de 2 toneladas, foi arremessada para longe, as cordas estouradas, não tem mais ninguém lá dentro. Quando os líderes religiosos eles descobrem isso, eles chamam os guardas e mandam os guardas mentir. Mandam eles falar, olha, fala que os discípulos vieram à noite, roubaram o corpo, enquanto vocês estavam dormindo. Isso lá em Mateus 28 você vê isso. E é interessante que até dinheiro eles receberam para espalhar essa notícia falsa. E Mateus até diz, e essa história é contada até hoje. Hoje tem muita gente que ainda diz isso. Só que se isso aconteceu, era incoerente. Sabe por quê? Porque um soldado não podia dormir em serviço. Ainda mais um soldado romano. Se isso acontecesse, ele tinha que ser morto. Porque a carga, ou aquilo que ele estava cuidando, desapareceu. Mas ainda, a mentira deles tinha perna curta. Era impossível isso estar acontecendo. Só o fato deles estarem contando é mentira, porque eles tinham que estar mortos se isso for roubado. E além do mais, essa pedra que fechava o sepulcro de Jesus, não era uma pedrinha que você tira com 2 pessoas. Ela estava selada com cordas, com selo romano, cordas gigantescas. Seria quase impossível alguém cortar essas cordas, empurrar aquela pedra, pegar o corpo de Jesus, sair e os soldados treinados para ficar acordado de madrugada estão dormindo. É impossível essa história se sustentar. A mentira tem perna curta. Uma outra tentativa de tentar explicar o sumiço do corpo de Cristo foi dizer que, na verdade, Jesus desmaiou, mas ele não morreu. Então, ele forjou a morte dele com algum tipo de droga para forjar a ressurreição, para provar que o que ele tinha dito ia acontecer. Mas é só a gente parar para pensar um pouquinho. Jesus foi espancado, Jesus foi crucificado, ele foi furado do lado. Ele foi dado como morto pelos guardas romanos. Eles selaram, ele está morto, pode tirar de lá. Ele foi enrolado em panos, colocaram iguarias de 50 quilos nele, aqueles líquidos para embalsamar o corpo. Ele foi colocado num túmulo, onde ele ficou 3 dias e 3 noites sem ter para comer ou beber, porque está preso lá dentro, não pode sair. E pior, segundo essa ideia, ele se soltou dos lençóis ou daqueles panos que estavam enrolados. Ele fingiu ter ressuscitado, empurrou aquela pedra de 2 toneladas sozinho, chegou para os discípulos e enganou eles falando que tinha ressuscitado. E depois fugiu dos discípulos para morrer num lugar secreto para ninguém descobrir que era mentira. Gente, é preciso você ter mais fé para dizer que isso aconteceu do que ter fé que Jesus ressuscitou de fato. É quase impossível. O fato é que Jesus de fato ressuscitou. E se você for procurar na literatura, não tem uma prova que diga o contrário. Ao invés disso, tem inúmeras provas que dizem que isso é verdade, que de fato Jesus ressuscitou. Ele apareceu para mais de 500 pessoas. E de todas as pessoas, o relato era o mesmo. Eles contavam os mesmos detalhes. Gente, nenhuma mentira é defendida por tantas pessoas. Não dá. Às vezes você sozinho, se for mentir, você se atrapalha. 500 pessoas que diziam de fato ele ressuscitou. E é interessante que mais do que isso, muitas pessoas sofreram porque pregavam que Jesus tinha ressuscitado. Eles foram presos, eles foram torturados pelo nome de Jesus. Quem é louco para perder o emprego, para perder os filhos, ser preso, ser torturado, ser talvez até morto por uma mentira? Em algum momento começasse a doer, é mentira, gente, Jesus ressuscitou não, me deixa embora. Mas é interessante que eles correram risco, tiveram coragem de espalhar essa notícia. Não era mentira. Então a única resposta possível é assumir que de fato Jesus ressuscitou. E é interessante que se Jesus ressuscitou, ele é diferente de todos os outros homens. Ele é diferente. Todos os fundadores de todas as religiões, vou citar alguns nomes. Você pode pegar Buda, Maomé, Mahatma Gandhi, e até mesmo Abraão, da Bíblia. Todos estes, eles morreram e continuaram mortos. Alguns você consegue ver lá os sepulcros que as pessoas acreditam onde ele está enterrado. Mas só Jesus morreu e ressuscitou, como ele disse que ia acontecer. Por isso, se é verdade que Jesus ressuscitou, tudo o mais que ele disse também é verdade. Todo o restante do que ele dizia é de fato verdadeiro.
Então, isso significa que Jesus é Filho de Deus. É verdade que nós somos pecadores. É verdade que os nossos pecados nos afastam do Deus vivo. É verdade que nós merecemos ir para o inferno por causa dos nossos pecados. É verdade que Jesus veio para o mundo para morrer no nosso lugar. É verdade que por meio da sua morte, Deus perdoa os nossos pecados. É verdade que por meio do sacrifício de Jesus nós somos aceitos como filhos. É verdade que se nós cremos em Jesus, um dia nós vamos estar com Ele nos céus. E diante de tudo isso, você só pode ter 3 reações possíveis. A primeira reação é tentar provar que Jesus não ressuscitou. E eu digo para você, então, boa sorte. Vai dar trabalho. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir ir muito longe. Tantos ateus, estudiosos, céticos, pessoas cabeçudas tentaram provar que Jesus não ressuscitou e não conseguiram achar provas de que isso era verdade. E com certeza, se você tentar provar que Jesus não ressuscitou, vai ser a coisa mais inútil e mais frustrante que você vai fazer toda a sua vida. Vai ser tempo perdido. Essa é a primeira reação. A segunda reação, você pode fingir que não é verdade. E aqui é o que as pessoas mais fazem. Você pode simplesmente ignorar que Jesus ressuscitou. E na verdade, se você tomar essa decisão, isso não vai mudar nada na sua vida por enquanto. Você vai continuar vivendo a mesma vida que sempre viveu. Você vai continuar comendo e bebendo, porque amanhã vai morrer. Você pode viver acreditando em outros mestres, outros ensinamentos, outras religiões. Você pode continuar buscando os prazeres da vida, fazer aquilo que dá na sua telha. Você pode viver sem dono, sem regras, sem igreja, sem cobrança, sem irmãos, sem comunidade. Pode viver assim. Mas isso não anula o fato de que um dia Jesus vai voltar. Não anula. E nesse dia, você vai ser lembrado do que você ignorou. Daquele dia em que você disse, eu prefiro não lembrar disso. Então, e não vai ter mais desculpas nesse dia. Vai ser um momento em que você vai pagar por todos os seus pecados, inclusive o pecado da incredulidade. Porque você escolheu não crer. Se Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nenhuma outra religião, nenhum outro estilo de vida, nenhuma outra crença vai te levar para Deus. Somente o Evangelho é o caminho para o céu. Somente Jesus é a verdade. Só Ele dá a verdadeira vida. Não dá para você ignorar isso. A terceira opção que você pode escolher é crer na ressurreição e se render a Jesus. Aí sim. É fazer o que é coerente, é fazer aquilo que faz sentido. Porque a vida sem Cristo não é vida, mesmo que pareça que é vida. Se você se rende a Jesus, você experimenta a verdade. Você percebe o quanto que você é pecador. Você percebe o quanto o mundo está perdido. Você percebe o quanto tempo você perdeu na ilusão e na mentira que o mundo prega. Alguns de nós já fizemos isso. Mas talvez nem todos nós fizemos. E como o Sr. Agnaldo bem disse, hoje é o momento de nós fazermos isso. É o agora. Esse é o momento. E se você já fez isso, eu queria que você se lembrasse de que aquilo que você crê sobre Jesus é verdade. Não tenha vergonha, não tenha dúvida sobre o Evangelho, não fique indeciso, será que é verdade mesmo tudo isso? Será que vale a pena entregar minha vida por isso? O Evangelho é o poder de Deus que salva as pessoas. Ele é a mensagem vinda da parte de Deus, é a verdade, que se destaca de todas as outras mentiras que as pessoas pregam e ensinam nesse mundo. Você é privilegiado de entender tudo isso, é privilegiado de participar do Evangelho. Seja animado com isso. Eu usei essa frase semana passada, nós não adoramos um Cristo morto que esteve vivo, mas adoramos um Cristo vivo que esteve morto. O único que ressuscitou é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso dono. O único que é verdadeiro, 100%. Nele você pode confiar. Mas se você não se rendeu a Jesus, eu queria que você soubesse que a sua vida toda é uma mentira. Toda. A sua vida toda é uma ilusão. E toda mentira tem perna curta. Toda mentira tem perna curta. Como a dos líderes judaicos que nós vimos. E uma hora ou outra a sua ficha vai cair. E quando a ficha cair, talvez vai ser tarde demais para você se arrepender. Talvez vai ser tarde demais. Isso é a ressurreição. Vamos olhar para a comissão. Versículos de 4 a 8. Temos 5 versículos, 5 pessoas para ler. Versículo 4 até 8. Vamos lá. O rei do povo determinou-lhes, não se ausentasse de
6. Jesus respondeu: não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha que interessante a comissão de Jesus. Versículo 4, nós vemos mais uma prova de que Jesus estava vivo. E é fantástico isso aqui. Ele comeu com os discípulos. Um corpo ressurreto. Será que ele tinha fome? Será que ele tinha estômago? Será que ele tinha o organismo? Não sei, mas ele comeu. E é interessante que Lucas 24, 42 vai dizer que uma dessas refeições envolvia um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Interessante, comeu até com sobremesa, né? E somente alguém vivo pode comer. Um morto, você dá a comida, não come. Jesus estava vivo. Mas o mais importante nesse momento foi o que Jesus disse para os discípulos no versículo 4. Ele ordenou que eles não saíssem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Uma promessa que eles ouviram da própria boca de Jesus. E aí, ele ainda disse que João Batista, na verdade, batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas que promessa era essa que Jesus está falando, que eles ouviram do Pai pela boca de Jesus? A promessa do Pai, a qual Jesus está se referindo aqui, é aquela feita por Deus lá no livro de Ezequiel. Você não precisa abrir lá, eu vou ler aqui. Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim, essa era a promessa. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Em outras palavras, Deus prometeu para as pessoas do seu povo, que um dia Ele ia dar para todos eles o espírito dele. O Espírito do próprio Deus. E quando isso acontecesse, eles iam ser capazes de obedecer a Deus. Ele ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele ia estar dentro deles, capacitando eles a obedecer os mandamentos de Deus. Eles iam ter um novo coração. E é interessante porque naquela época em que Deus prometeu isso, o Espírito de Deus não habitava em qualquer pessoa, e em muitas pessoas. Só alguns líderes do povo e alguns profetas que eram preenchidos por um tempo com o Espírito de Deus. Interessante, tem aquele salmo que Davi fala, não retire de mim o teu Espírito, porque ele não está se referindo à experiência cristã dos dias de hoje. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Porque se Deus tirasse o Espírito do rei Davi, ele ia deixar de ser rei. Deus ia falar, não te escolhi mais para ser meu rei. Foi isso que aconteceu com Saul, quando Saul foi rejeitado. Interessante. Então, o Espírito não habitava em todas as pessoas. Mas a promessa de Deus era que um dia isso ia mudar. Todos os tipos de pessoas, idosos, jovens, aqueles pequenos que crescem nele, todo tipo, seja pregador, seja ovelha, todo tipo do povo de Deus ia ter o mesmo Espírito, a mesma porção, o próprio Deus habitando no coração deles. E é interessante que todo Israel estava aguardando ansiosamente esse dia chegar. E Jesus deixa bem claro que esse dia estava para chegar, em pouco tempo, rapidamente. E para que isso acontecesse, eles precisavam ficar em Jerusalém. E é interessante que junto com a promessa do Espírito, o versículo 6, quando a gente olha para ele, tem uma situação interessante aqui. Porque junto com a promessa do Espírito vir a todos os da nação de Israel, os judeus ainda esperavam que o Ezequiel prometeu no outro versículo seguinte do que eu li aqui. E eu vou ler aqui Ezequiel 36, 28, em que dizia: então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Versículo 36, Deus diz: então as nações que restarem em volta saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e farei isso. Eles tinham a expectativa de que quando o Espírito viesse, Deus também ia acabar com todos os inimigos de Israel, ia voltar e reinar fisicamente, presencialmente, diante deles. Então, na mente de um judeu, de um israelita, as duas coisas estavam meio misturadas. E até porque o próprio texto é sequencial lá em Ezequiel. E a gente precisa se lembrar
de que a época em que eles estão vivendo aqui, em que esse livro está sendo escrito, e que os discípulos estão conversando com Jesus, os judeus eram dominados pelos romanos. Eles pagavam altos impostos para o imperador, eles não podiam ter o próprio rei deles, não podiam ter as próprias leis deles, eles tinham que se submeter ao império, e muito menos eles podiam mandar em alguma coisa na terra, eles viviam onde os romanos deixavam eles viver. E tudo isso atacava o orgulho dos judeus, e eles estavam esperando um dia que Deus viria e acabaria com isso, e ia fazer justiça para o povo dele. Então, por essa razão, no versículo 6, quando os discípulos ouviram sobre o cumprimento da promessa do Espírito, eles perguntaram para Jesus: Senhor, então é nesse tempo em que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? É nesse tempo que o Senhor vai devolver o reino para nós? Então, para eles, as duas coisas estavam ali misturadas. Mas aí Jesus responde, parece dura a resposta de Jesus, né? Versículo 7. Ele diz: não vos compete conceber. Não compete a vocês saber, conhecer de tempos ou épocas que o Pai reservou para sua própria autoridade. Deus estabeleceu isso para Ele mesmo saber. E Ele decidiu essas coisas. As palavras tempo e épocas, ou dias, né, como está a versão do Flazelli, são duas palavras diferentes. A palavra tempo é a palavra grega kronos, de onde vem cronológico, né, que indica o momento, os segundos, os minutos, as horas. É um relógio. Não compete a você saber o relógio de Deus. E a segunda palavra que ele usa para época ou dia é a palavra grega kairos, que representa o momento certo das coisas acontecerem, o tempo de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não compete a vocês saberem o relógio e nem o calendário de Deus. Não é para vocês essas coisas. Muitas vezes nós queremos as coisas que Deus até prometeu no nosso tempo, no nosso calendário. Nós marcamos até o dia. Deus, é esse dia que o Senhor tem que fazer alguma coisa. Mas a gente se esquece de que Deus age na época dele e no tempo dele. No Cronos e no Kairos de Deus, e não no nosso. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos aqui: olha, de fato, Deus vai restaurar o povo, vai restaurar o reino a Israel. Deus vai reinar sobre todos os que nele crerem. E isso vai acontecer, mas não interessa para vocês saber quando. No tempo de Deus vai acontecer. Mas eu não vou falar. Mas, ele continua, ele não termina por aí. Versículo 8 você vê começando com essa palavrinha mas. Olha, isso não interessa para vocês, mas, sabe o que interessa? É o que eu vou dizer agora. O que importa para vocês é o seguinte: vocês vão receber poder. O que é certeza de que vai acontecer em breve é uma capacitação especial dada por Deus a vocês. Poder aqui que Lucas usa é a palavra dinamis, de onde vem dinamite, que explode todas as coisas. O poder significa algo forte, uma habilidade, uma capacidade. E é interessante que ele fala que esse poder viria quando descesse sobre eles o Espírito Santo. Em outras palavras, eles iam ser capacitados pelo Espírito de Deus que havia dos céus. Mas capacitados para quê? O texto continua. Jesus continua e diz que eles iam ser suas testemunhas, primeiro em Jerusalém e Judéia, depois em Samaria e até confins da terra. Todo mundo conhecido. A palavra testemunha é alguém que presenciou uma coisa. Quando você, espero que não vá, né, para um julgamento, se tiver testemunhas, são pessoas que viram, ou pelo menos dizem que viram alguma coisa. E Jesus fala: vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão falar para os outros que vocês viram, ouviram, tocaram e que era verdade. Vocês vão pregar sobre a minha ressurreição para as pessoas. E na verdade o livro de Atos ele vai se dividir nesses 3 lugares que Jesus cita aqui. Os discípulos testemunhavam de Jesus para as pessoas, primeiro em Jerusalém e Judéia, até o capítulo 8. Depois em Samaria, que é um local vizinho ali a Judéia, do 8 ao 12. E depois em seguida para todo mundo conhecido do capítulo 13 até o final 28, com as viagens do apóstolo Paulo. Queridos, o que tudo isso significa? Esse monte de informação aqui, né? Que ao invés de ficar questionando sobre o tempo de Deus, sobre quando Deus ia cumprir as coisas que prometeu, os discípulos deviam olhar para o presente. Eles iam receber poder vindo do alto, isso estava certo, isso ia acontecer rapidamente, e o mais importante era saber disso do que saber do futuro. E a ser testemunha de Cristo no mundo era mais importante para eles do que saber
quando o mundo vai acabar, mais importante para eles do que pôr fim para o sofrimento do presente, era mais importante do que fazer vingança contra os inimigos, era mais importante do que viver em paz na terra. E muitas pessoas, elas hoje vivem aflitas, elas vivem angustiadas, porque elas vivem sempre esperando o futuro chegar. Já conheceu pessoas assim? Sempre vivem pensando lá na frente, lá na frente, lá na frente. E quando elas fazem isso, elas deixam de viver o presente, deixam de viver o agora. Pessoas que gastam suas vidas, não, eu quero dar o melhor para o meu filho, tudo isso que eu faço é para minha família, mas você não passa tempo com a sua família. E um dia, o tempo passa, e a pessoa perdeu o presente. Deixam de se preocupar com o dia de hoje, só pensando no dia de amanhã. Tem tantas outras pessoas que gastam o que elas têm para receber de Deus aquilo que supostamente Ele prometeu. E é interessante que muitas pessoas entram na miséria, porque elas dão todas as suas finanças para pessoas ou igrejas que prometem aquilo que Deus talvez nunca prometeu para eles. Mas, de fato, Deus nunca prometeu que as pessoas iam ficar ricas. Nunca prometeu que ia dar prosperidade para todo mundo. Ia dar cura, isso, aquilo e tal, tantas outras coisas. Ele pode fazer se Ele quiser, mas não é promessa. Ele promete sim que um dia a gente vai viver com Ele no céu. Um dia a gente vai ser rico como Ele é rico. Mas esse dia não vai chegar até que Jesus volte. Vai acontecer quando estivermos no céu. Outras pessoas fazem o que talvez estava passando na cabeça dos leitores de Atos. Outras pessoas querem que Deus acabe com os inimigos que tem. Coloca um ponto final no seu sofrimento. Naquela época os cristãos já tinham começado a ser perseguidos pela fé. E muitos estavam sofrendo e até morrendo pela causa de Cristo. E talvez a pergunta que os discípulos fizeram era a mesma que um cristão no primeiro século tinha. Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que o Senhor vai pôr um ponto final no meu sofrimento? Até quando eu vou passar por tantas situações difíceis? Eu não aguento mais, Deus, tanta opressão, tantos ataques dos inimigos. Eu não aguento tanto sofrimento, eu não aguento tanta miséria. Quando é que isso vai ter fim? E é interessante que talvez essas pessoas, essas perguntas sejam algumas que nós mesmos temos feito a Deus. Senhor, quando é que as suas promessas na minha vida vão se cumprir? Quando é que o sofrimento, a dificuldade vão ter fim? Quando é que eu vou poder viver em paz? Quando, Deus? A resposta de Jesus que Ele deu para os discípulos é a mesma que Ele dá para nós hoje. Talvez seria, não compete a você saber sobre o futuro. Deus tem o tempo dele e o tempo de Deus é diferente do seu tempo. Ele sabe o que você faz, você precisa confiar em Deus. Ele sabe o que Ele faz. Você precisa parar de questionar e crer mais. Você precisa descansar mais no Deus soberano. Você precisa se alegrar mais no Deus provedor do que nas provisões do Deus provedor. Você precisa orar mais ao invés de tanto reclamar. Você precisa agradecer mais ao invés de tanto pedir. Você precisa parar de olhar para o agora nessa terra e olhar para o futuro no céu. O sofrimento no presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós no futuro. Você precisa lembrar disso. Mas não só isso, talvez a resposta de Jesus para as nossas dúvidas é a seguinte: ao invés de você ficar querendo saber o tempo de Deus, você tem que se preocupar com o tempo que você tem agora. Hoje é dia de você testemunhar de Jesus para o mundo. Essa é a missão de cada um de vocês. É para isso que vocês estão nessa terra, para salgar, para iluminar esse mundo. Testemunhem de mim na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na escola, para os seus amigos, principalmente para os seus inimigos. Fale de mim para as pessoas. Pregue através das suas vidas. Vidas transformadas. Sejam diferentes nesse mundo. Abandonem o pecado. Abram mão dos prazeres imundos da carne. Deixem de lado o amor às riquezas. Parem de confiar em si mesmos. Se preocupem em viver vidas transformadas pelo poder do alto. Deixem que o Espírito Santo controle vocês. Digam para o mundo que eu sou a verdade. Eu ressuscitei. O cristianismo é verdadeiro. E é a verdadeira porta para o céu. Você é testemunha disso. Você foi transformado. Você é um cidadão do céu. Você é diferente. Mostre isso para o mundo. Pare de ficar perdendo tempo com perguntas inúteis, com discussões vazias, pecados medíocres, briguinhas tolas, problemas pequenos. Pense grande. A missão de Deus é grande. Evangelizar o mundo é algo tremendo, gigantesco.
E o poder já está em você. Porque o Espírito já habita no seu coração. Se você se entregou a Jesus Cristo. Basta você deixar Ele te usar nessa missão. E se você fizer isso, você vai parar de se preocupar com as coisas pequenas. Você vai deixar as diferenças com os seus irmãos de lado. E você vai reunir forças e vão se unir juntos em uma só voz para salvar todo mundo. E é interessante aqui, perguntaram certa vez para Spurgeon, um pregador antigo, e disseram para ele: Spurgeon, por que você fica tanto tempo no púlpito pregando? Ele pregava mais de 3 vezes por dia. E a resposta dele foi a seguinte: eu prego tanto, porque quando eu me engajo na obra de Deus, quando eu falo da palavra de Deus, menos tempo eu tenho para pecar. Quanto mais tempo eu gasto com Deus, menos tempo eu tenho para perder. Irmãos, eu queria que nós pensássemos aqui. Se nós estivermos ocupados com a nossa missão nessa terra, evangelizar o mundo todo, nós vamos perder menos tempo brigando. Nós vamos perder menos tempo pecando e dando mau testemunho nesse mundo. Nós vamos ficar menos tempo diante da televisão. A gente vai gastar menos dinheiro com objetos de consumo que a sociedade empurra para a gente. A gente vai ter menos tempo para viver ocioso, preguiçoso. Nós vamos brigar menos com os nossos cônjuges. Nós vamos ter menos tempo para pecar. E, gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Ao invés de questionar, precisamos testemunhar. Ao invés de ficar pecando, a gente precisa trabalhar na obra de Deus. Foi para isso que a gente foi salvo. É para isso que nós estamos vivos. Nós não podemos nos esquecer disso. Amém? Vamos terminar nosso texto com a ascensão. Versículos de 9 até 14. Cada um pode ler um versículo, por favor. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem cobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. 11. Eles disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como Cristo subiu. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres que Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Perceba que no versículo 9, depois de dizer o que ele disse, Jesus no versículo 7 e 8, Jesus foi elevado às alturas, foi erguido, conduzido até o céu, e todos os discípulos estavam vendo isso. Aqueles mesmos olhos que viram ele ressurreto, estão vendo ele subindo para os céus. O filme que a gente assistiu ontem aqui mostra bem essa cena. Enquanto Jesus subia, uma nuvem entrou na frente dele e ele sumiu diante dos olhos de todos os discípulos. E aí os discípulos ficaram lá olhando para cima, né? Sei lá, talvez com os olhos fixos no céu, esperando a promessa do Espírito vir, né? Daqui a pouco aparece. Ele falou que era rápido, né? E ficaram todos olhando. E nesse instante apareceram 2 homens de branco diante deles. É interessante que Lucas só fala que eles estavam vestidos de branco, mas João vai dizer que esses 2 homens eram anjos que apareceram ali ao lado dos discípulos. E aí esses anjos perguntam para os discípulos: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? O que vocês estão esperando acontecer aí? Algo de especial? E aí eles falam, né? Esse mesmo Jesus que diante dos olhos de vocês foi assunto, foi elevado, foi erguido para o céu, ele mesmo vai voltar da mesma maneira com que ele subiu. Da mesma maneira que vocês viram Jesus subir, vocês vão ver ele voltando. E eu queria que você percebesse aqui que esses anjos estão prometendo que Jesus vai voltar da mesma maneira com que ele subiu para o céu. E se é assim, aqui a gente tem uma resposta para como vai ser a vinda de Jesus. Na verdade, de 2 maneiras. A primeira vai ser visível, porque todos eles estavam vendo Jesus. E a segunda vai ser pessoal, porque eles mesmos estavam vendo, e os anjos dizem: esse mesmo Jesus,
esse que vocês viram que ressuscitou vai voltar, não é outro. E vocês vão reconhecer quando ele aparecer. Então a vinda de Jesus vai ser visível, todo mundo vai ver. E pessoal, vai ser ele mesmo, fisicamente. Muitos na história pregaram já que Jesus já tinha voltado. Mas é interessante que isso não se cumpriu ainda. Porque Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, ele diz assim: ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor vai descer do céu com grande brado. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A vinda de Jesus vai ser tão poderosa que até os mortos vão ressuscitar. Vai haver um estrondo e todos vão ver, todo olho o verá. Foi isso que o próprio Jesus disse lá em Marcos 13. Ele diz: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E foi isso que João disse lá em Apocalipse 1,7, quando ele diz: ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aquele que o traspassaram, até aqueles que mataram Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, isso é verdadeiramente a verdade. Amém. É isso que João vai dizer lá em Apocalipse. Então, nesse dia, todo joelho vai se dobrar diante de Cristo. Todos os povos vão ser julgados segundo as suas obras. Os crentes vão ser separados dos descrentes. Os pecadores perdoados vão ser salvos. Mas os pecadores incrédulos e obstinados vão ser condenados. E esse é o dia do Senhor, que a Bíblia diz. O dia em que Deus vai restabelecer o reino para Israel. E ele vai reinar para sempre com todo o seu povo. E é interessante que Jesus não voltou ainda, mas o tempo está próximo. Como ele diz, às portas, no seu sermão sobre as últimas coisas. E por isso nós precisamos estar ouvindo o que Jesus disse para os discípulos depois de ensinar isso aqui para eles. Em Marcos 13, 33 ele vai dizer: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Estejam alertas, pode ser a qualquer momento a minha vinda. E é interessante que foi isso que os discípulos fizeram. Você olha para o versículo 12, eles voltando do Monte Olival, ou Monte das Oliveiras, caminho de um dia até Jerusalém, eles voltam, foi nesse local onde Jesus ascendeu, né, subiu aos céus. E quando ele chega lá no versículo 13, eles chegam lá, eles sobem para o cenáculo. O cenáculo era um aposento na parte de cima de uma casa, como se fosse uma hospedaria, um quarto, e esse local é onde eles se reuniam. Provavelmente os estudiosos dizem que era onde eles tomaram a última ceia com Jesus. E provavelmente dizem que é a casa de Maria, que era mãe de João Marcos. Marcos é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos que a gente estudou ano passado. Então era uma casa de pessoas conhecidas, eles estavam ali hospedados. E Lucas diz para nós que todos os apóstolos de Jesus, ele cita o nome de cada um deles, estavam ali, os 11, né, porque Judas já tinha se suicidado, a gente vai ver semana que vem. Eles estavam reunidos ali. E não só eles, mas você vê no versículo 14, as mulheres que seguiam Jesus também estavam lá. E dentre essas mulheres, você vê Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele junto ali. E é interessante notar aqui que Lucas se preocupa em deixar bem claro que as mulheres e a família de Jesus estavam também esperando ali aquele poder que havia do alto. Todos eles estavam crendo e obedecendo em Jesus Cristo. Obedecendo a Jesus Cristo. E naquela época, hoje em dia melhorou um pouco, mas continua ruim. As mulheres não tinham direitos naquela época. As mulheres nem eram contadas como pessoas. Quando contavam, não contavam as mulheres nem as crianças. As pessoas consideravam... tinha uma oração farisaica de um judeu que achava que era crente, que ele dizia: Senhor, te dou graças porque o Senhor não me fez nascer gentil, que é povo que não teme ao Senhor, cachorro e mulher. E ele colocava... Essa era a visão das pessoas, das mulheres naquela época e das crianças também. Mas é interessante que Lucas vai dizer que as mulheres também são gente, também são seres humanos, são tão importantes quanto os homens. E Lucas 23:55 vai dizer que só as mulheres tiveram coragem de ir até o túmulo ver Jesus, o corpo dele depois de 3 dias. Só elas não abandonaram ele quando ele foi preso, quando ele foi crucificado. Só as mulheres viram Jesus ser crucificado. Nenhum dos discípulos tinha a coragem de poder dizer: eu vi Jesus ser crucificado, porque eles foram covardes, fugiram. Só as mulheres tiveram coragem. E Lucas deixa isso muito claro. Elas foram as primeiras a testemunhar a ressurreição. Jesus apareceu primeiro às mulheres. Que grande privilégio as mulheres têm na Bíblia. As mulheres são
importantes para Deus. Isso deveria trazer consolo e força para vocês, mulheres. E humildade e reconhecimento para nós, homens. Do papel e a importância da mulher para Deus. Homens e mulheres, eles têm papéis diferentes na obra de Deus, dentro da família. Mas a importância é a mesma para os olhos de Deus. Deus ama tanto ele quanto ela. Deus salva tanto ele quanto ela. Deus perdoa tanto ele quanto ela. Nós somos iguais perante Deus. Nós precisamos lembrar disso. Nós, homens, nós não temos mais direitos do que as mulheres, só porque nós chegamos cansados do trabalho. Nós não temos o direito de sentar no sofá, ligar a televisão, pôr o pé para cima e ser servido. E dizer, não, você tem que me servir porque eu tenho esse direito. Elas também se cansam do trabalho do lar, talvez as que trabalham fora. Elas se cansam também de cuidar dos filhos. Nós precisamos servi-las também. Nós precisamos ajudá-las no trabalho doméstico. Nós precisamos olhar para as mulheres como nós olhamos para nós mesmos. É isso que a Bíblia diz. Maridos, amai vossas esposas como vocês se amam. Porque quem ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ama a sua carne. Nós precisamos ministrar a palavra de Deus para as nossas esposas com palavras, sim, mas principalmente com ações de serviço. Mas mulheres, elas também precisam compreender que os seus maridos têm lutas iguaizinhas às delas. Mulheres, os seus maridos, os seus filhos têm lutas como as de vocês. Eles também são de carne e osso, eles não são super-heróis. Eles também têm dilemas, sofrimentos, angústias. Eles também precisam de cuidado, precisam de atenção. Eles têm medos, eles têm sentimentos também. O homem, apesar dessa aparência rude, de ogro, ele também é um menino por dentro. E entra em desespero às vezes. Eles precisam de auxiliadoras que ajudem eles a servir a Deus. Eles não precisam de inimigas que só ficam apontando o dedo e acusando e dizendo o quanto ele é inútil. O quanto ele precisa melhorar. Eles precisam de esposas que orem por eles continuamente. Esposas que se submetam a eles em amor e obediência a Deus. E é interessante perceber que a família de Jesus agora está seguindo Jesus. E você vai lembrar, lá em Marcos 3:21, Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, eles foram até onde Jesus estava para prender Jesus. E o texto vai dizer, porque diziam, ele está fora de si. Até a própria família de Jesus achava que ele estava louco. Vamos prender ele porque ele está envergonhando a gente. Ele está maluco, está dizendo que é Deus, ele não é Deus, cresceu com a gente. E é interessante que nem Maria, que muitas pessoas veneram hoje em dia, acreditava em Jesus. Até Maria era incrédula. O fruto do seu ventre, ela não acreditava. Mas Lucas quer mostrar que alguma coisa mudou no coração dessas pessoas. Antes incrédulas, alguma coisa de fantástico aconteceu para que essas pessoas deixassem de ser descrentes em Jesus, para crer nele e ainda obedecer às ordens dele. Eles estão em Jerusalém esperando a promessa dele se cumprir. Mais até ainda do que isso, você vê no versículo 14 que eles estão perseverando unânimes em oração. Irmãos, esses discípulos, essas pessoas estão juntas, unidos numa só voz, num só pensamento, numa só oração. E aqui eu queria perguntar, talvez, não sei se você está pensando nisso, mas como é que discípulos tão egoístas, que antes queriam ser um maior que o outro, um sentar à direita e outro à esquerda de Jesus, agora estão juntos, estão unidos? Como é possível homens e mulheres que antes eram covardes, que fugiram quando Jesus foi preso pelos soldados, agora terem coragem de voltar para Jerusalém, onde Jesus foi morto, onde estão perseguindo quem disse que ele ressuscitou? Como que é possível pessoas incrédulas, que muitas vezes não entenderam quem Jesus era, e agora está até a ponto de perguntar, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Como que pessoas que não entendiam quem Jesus era, agora estão tão convictos, estão em oração esperando aquilo que ele prometeu acontecer? E é com a resposta para essas perguntas que eu quero concluir o nosso estudo nessa noite. Um evento apenas foi crucial para mudar esses homens e essas mulheres de uma vez por todas. E esse evento se chama a ressurreição de Cristo. O fato de Jesus ter ressuscitado mudou completamente a vida dessas pessoas.
não só mudou, mas essa notícia abalou o mundo todo. Desde aquele momento a terra nunca mais foi a mesma. E você vai concordar comigo. O cristianismo é a religião que ao mesmo tempo é a mais amada em todo mundo, mas também a mais odiada e perseguida. A Bíblia é o livro mais lido e mais vendido em toda a face da terra. O nome de Jesus é o nome mais famoso do que todos os outros homens que já viveram nesse mundo. A ressurreição de Jesus garante que as promessas que ele fez são verdade e vão se cumprir. A ressurreição de Jesus garante que também ele um dia vai voltar para julgar os povos de todas as nações e salvar os crentes em Jesus. A ressurreição promove também ousadia para os seguidores de Jesus. Ela transforma covardia em coragem. Ela transforma egoísmo em humildade. Transforma falta de fé em confiança em Deus. Ela transforma pecadores obstinados nos seus pecados em pecadores arrependidos. A ressurreição transforma famílias destruídas em famílias restauradas para a glória de Deus. É isso que a ressurreição faz. E não tem vida alguma que a ressurreição não alcance que não seja transformada. Quando a nossa ficha cai, a nossa vida gira de ponta cabeça. Ela é sacudida com o dedo de Deus dentro de tudo aquilo que a gente pensa sobre a nossa vida. A gente passa a mudar os nossos valores. A nossa visão de mundo é transformada. As nossas motivações mudam. As nossas vontades são mudadas. As nossas atitudes passam a ser diferentes. A gente passa a amar mais a Deus sobre todas as coisas. O que mais quer é agradar aquele que salvou a nossa alma. A gente começa a odiar o pecado que habita em nós. Nós mudamos os nossos hábitos. Os nossos vícios não são mais nossos donos. A gente quer estar mais perto da Bíblia, estar mais perto da igreja, estar mais perto de Deus. A nossa maneira de falar é transformada. A gente não frequenta mais aqueles lugares que a gente frequentava antes. Nós não queremos mais perder tempo com o que é inútil. A gente passa a viver consciente de que Jesus pode voltar a qualquer momento. A gente foge do pecado como o diabo foge da cruz, como as pessoas dizem. O crente que conhece a ressurreição, ele vive dessa maneira. A gente corre para Deus como um esfomeado corre até um prato de comida. A gente vive como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Essa é a vida de alguém que entendeu a ressurreição. Nós não temos tempo a perder, nós precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos testemunhar de Cristo. Tantas almas precisam ser salvas. Nós precisamos ser santificados. E essas deveriam ser as prioridades das nossas vidas. Eu quero te desafiar a fechar os seus olhos nesse momento e curvar sua cabeça. E em oração, avaliar a sua vida. Como são as suas atitudes? Como está a sua consciência? Como que está a sua fé? Como estão as suas prioridades? Você demonstra a mudança transformadora que a ressurreição de Cristo pode causar numa pessoa? Você de fato dá evidências claras de alguém que foi alcançado por Cristo? Você é alguém que nunca mais foi o mesmo depois de conhecer Jesus? Se a resposta é sim, eu queria te desafiar a continuar firme nessa caminhada, a não desanimar, a não ter medo. Você representa a maior e melhor notícia que alguém podia ouvir nesse mundo. Mais do que isso, você faz parte dessa notícia. Você foi salvo por ela. Você é um testemunho vivo de que Jesus é a verdade. Você foi transformado. Mas se for o contrário, se a sua vida não mudou nada desde o dia em que você ouviu falar da ressurreição, eu proponho a você que comece a se preocupar com a sua alma. Se você não mudou nada desde o dia em que você diz ter se tornado cristão, se você não odeia o pecado, se você não se sente bem dentro de uma igreja, se você não tem interesse em ler a Bíblia, se você não se preocupa em obedecer a Deus, é provável, para não dizer que é certo, que você nunca se converteu de verdade. A ressurreição ainda não te alcançou. E você ainda está nos seus pecados. Você ainda está perdido. Você está condenado. Mesmo achando que foi perdoado. É possível que você esteja se enganando. Eu te desafio a orar nesse momento. E abrir o seu coração para Deus.
Senhor Deus, nós agradecemos por essa mensagem, que tanto desafiou o nosso coração. E te pedimos, Deus, que nos dê coragem para assumir um compromisso diante do Senhor, de ser diferente desse mundo e fazer diferença nele, anunciando a verdade que está em Jesus Cristo. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Uma vez eu ouvi uma ilustração muito interessante que me fez perguntar por quê. Era um folhetinho que dizia assim: errou o céu por 45 centímetros. Aí eu fiquei pensando, como que é possível alguém errar o céu por 45 centímetros? Como que a pessoa não viu o portão, né? E deu de cara no muro? E aí, quando você abriu o folheto, estava escrito: a distância entre o cérebro e o coração dá mais ou menos 45 centímetros. Muitas pessoas sabem sobre Jesus. Até assimilam, tudo bem, a ressurreição é verdadeira, mas não creem, mas não se entregaram. Só saber não te salva. Conhecer tudo sobre a Bíblia não te salva. Você precisa se entregar a essa verdade. Deixar ela transformar o seu coração. Você precisa crer em Jesus e não apenas saber sobre Jesus. Conhecer a Deus e não só sobre Deus. Eu queria que você respondesse essas perguntas que nós fizemos com cuidado, porque a sua eternidade depende da resposta que você vai fazer para elas. E se Jesus voltasse hoje, você está pronto para ser recebido por Ele? Como está a sua vida? Como está o seu coração? Esse é o desafio que Lucas deixa para nós nesses versículos. Queria que, apesar da chuva, nós cantássemos um cântico. Que só poderia ser Ele. Porque Ele vive, posso crer, no amanhã.